Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Termina a decisão liminar que impedia eventos com uso de som no Maranhão. Festas com mais de 150 pessoas continuam proibidas. Governo anuncia novo sistema de testagem drive-thru para a Covid em São Luís. E ainda, 51 casarões correm o risco de desabamento no centro histórico da capital. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A partir de hoje estão liberados a realização de eventos com a música ao vivo em bares e restaurantes. Isso porque terminou a validade da decisão liminar que impedia a realização de eventos com potencial de aglomeração em espaços públicos privados durante o Carnaval do Maranhão. Parte do decreto estadual em vigência estava suspenso, mas a decisão só valeu no período que seria de carnaval. Agora volta a valer a permissão para a realização de eventos com som ao vivo que obedeçam às regras sanitárias e reúnam no máximo 150 pessoas. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos também determinou que sejam adotadas medidas no transporte coletivo para reduzir o risco de transmissão da Covid-19. A minha decisão, portanto, foi para coibir aglomerações exageradas neste período e, por isso, a suspensão da vigência do decreto estadual, especificamente quanto a este ponto. Encerrada a vigência da minha decisão ontem, dia 18, volta a viger, conforme já explicado, o decreto estadual e os decretos municipais. Então não se trata de um liberou geral, não se trata de uma permissão para que as pessoas aglomerem. Ao contrário, como já expliquei anteriormente, na verdade agora as pessoas têm maior responsabilidade ainda. Especialistas alertam para o risco de contaminação. Nos bares ou nos ônibus, em qualquer lugar que promova a aglomeração, deve ter uma atenção maior das autoridades, já que as pessoas têm abandonado as medidas sanitárias. Nesse momento, até já venho dizendo isso há uma semana, a gente já deveria estar pensando em adotar restrições. Então, essa restrição de proibir aglomerações, ela, no meu entendimento, ela não deveria ter sido, cancelada agora. O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou que na próxima semana a MOB fará adequações para cumprir a determinação judicial. Hoje já temos uma reunião com a MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, para que a decisão judicial seja cumprida também naquilo que se refere à competência do Estado. É o que nós sempre falamos aqui, cada um fazendo a sua parte. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, também informou que os municípios que não prestaram contas sobre os recursos recebidos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 podem ser alvos de ações penais. Segundo o magistrado, o pedido para que os municípios prestassem contas desses recursos já havia sido feito no dia 11 de fevereiro. O juiz disse que municípios como São Luís, Itapecuru, Zedoca, Alto Alegre, Barreirinhas e o próprio Estado foram os únicos a prestarem contas até agora. Pela falta de informação, os prefeitos de cada município podem responder processo por improbidade administrativa. E durante coletiva na manhã de hoje, o governador Flávio Dino confirmou a chegada de mais vacinas para o Maranhão na próxima semana. A coletiva começou com o governador informando que, sem uma data precisa, o Ministério da Saúde promete entregar novas doses da vacina contra o coronavírus na semana que vem, só que em um número bem menor do que o esperado. A redução no cenário nacional saiu de 9 milhões para apenas 2,7 milhões de imunizantes, que serão distribuídos para todo o país. Nós estamos, todos os governadores, manifestando a nossa inconformação ao Ministério da Saúde, pedindo providências, para que afinal saibamos em que ritmo se dará a vacinação no Brasil. E, ao mesmo tempo, estamos intensificando os esforços para atingimento da nossa meta de aquisição de vacinas pelos estados, coisa que nenhum estado até agora conseguiu. Em um prazo de 10 a 15 dias, deve começar a funcionar um hospital de campanha no Centro de Convenções de Imperatriz. Segundo Flávio Dino, foi necessária a implantação, já que a disponibilidade de leitos na região tocantina
caiu para menos de 10%. Para melhorar a testagem, a partir de segunda-feira, mais um drive-thru com testes rápidos começa a funcionar no estádio Castelão. Sobre o retorno das aulas na rede estadual, Flávio Dino confirmou que, pelo menos por enquanto, as atividades devem seguir de forma remota, mas que 200 mil chips de internet serão entregues a estudantes ainda este ano. Já sobre o transporte público, uma reunião deve ser realizada ainda nesta sexta-feira para definir ações com o objetivo de evitar aglomerações nos ônibus que circulam pela região metropolitana de São Luís. Nós vamos hoje reunir com a MOB para assegurar o cumprimento da decisão judicial e aí na próxima semana nós vamos informar as medidas. Muito provavelmente haverá edição de algum ato normativo pela agência reguladora que trate do cumprimento da decisão judicial. O secretário estadual de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, informou ontem à noite que o Maranhão iria receber, a partir da próxima semana, 386.546 novas doses de vacina contra a Covid-19. Mas, com a diminuição das vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, como disse o governador na coletiva, existe agora uma nova expectativa no número de imunizantes que o Maranhão vai receber. Lembrando que na capital segue suspensa a vacinação da primeira dose do imunizante. Agora, os números da pandemia no Maranhão, dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde aqui na tela. Os números totais, 215.223, os novos casos aí 745. Agora, o número de pessoas que têm a Covid-19, mais de 9 mil pessoas, já passamos aí dos 8 mil que nós falamos ontem. Recuperados, mais de 201 mil pessoas, também ontem estava aí entre 200 mil. Óbitos totais, quase 5 mil pessoas já perderam a vida pelo novo coronavírus e nas últimas 24 horas, 15 pessoas morreram por conta da Covid-19. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, um jovem que é suspeito de desferir 15 facadas na namorada. E ainda, 51 casarões correm o risco de desabamento no centro histórico de São Luís. É um instante só, eu volto já. Um soldado da Polícia Militar foi baleado no início da tarde de hoje no bairro Coab, em São Luís. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em uma oficina mecânica quando foi abordado por 2 criminosos que chegaram ao local, anunciaram o assalto, iniciou ali uma troca de tiros e o PM foi alvejado por 2 disparos. Os criminosos fugiram e a vítima foi socorrida, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde. Em Imperatriz, um homem aplicou mais de 15 facadas na namorada que tentava terminar o relacionamento. O suspeito da tentativa de homicídio segue foragido. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira, na Vila João Castelo. Deilane Lima de Araújo, de 32 anos, foi atingida com 15 facadas. O autor dos golpes foi o ex-companheiro dela, Elison Rodrigues Martins Júnior. O fim do relacionamento, que durou poucos meses, pode ter motivado a ação. O caso aconteceu dentro de um kitnet e foi registrado em um vídeo gravado com um celular. A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital municipal. Depois foi transferida para o macro-regional, onde passou por um procedimento e está internada. A Polícia Militar iniciou as buscas ao autor do crime logo após ser acionada. Até a manhã de hoje, o acusado continuava foragido. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher. Há uns 2 meses atrás, ela voltou lá para casa, disse que ele era muito violento, né? E batia nela, ameaçava e ela achou que não devia mais morar mais aí. Aí foi morar com a gente lá em casa. Tinha arrumado uma caminhonete aí para pegar as coisas dela. Sim. Aí pensava que ele não estava lá. Chegou lá. E aí chegou lá, foi surpreendida. Acho que ele agarrou ela lá, lutaram, ele derrubou ela no chão e esfaqueou ela. Qualquer informação sobre o paradeiro de Elison Rodrigues Martins Júnior deve ser repassada à polícia. O inquérito já foi instaurado, nós já estamos tomando as medidas cabíveis de ouvir testemunhas, né, quem estava presente no local, porque como teve vídeo, tinha gente no local. Então a gente já está colocando isso no procedimento a fim de fazer a representação pela prisão do autor. Já que a gente não conseguiu prender ele em flagrante, nós já vamos representar pela prisão preventiva dele. É lamentável ter que noticiar isso só porque a mulher queria terminar o relacionamento. Se você tiver visto esse cidadão aí infrator, denuncie a polícia. Em Caxias, a Defesa Civil mapeou 245 famílias que estão morando em situação de risco de alagamento e desabamento. A preocupação maior é com o aumento das chuvas nos últimos dias.
Seu Antônio mora na parte baixa de uma encosta, área considerada de risco. Quando chega o período de chuvas, a preocupação com os perigos de deslizamentos aumenta. Na hora que está chovendo, a gente fica preocupado, a gente levanta logo, vem para cá para fora, com medo da barreira cair. Desde 2017, a Defesa Civil de Caxias faz um mapeamento da cidade, atualizando as áreas de riscos como encostas e pontos de alagamento. 245 famílias estão cadastradas, caso surja algum imprevisto e elas tenham que ser remanejadas para outros locais e até mesmo abrigos. Anualmente, a gente se antecede, né, e a gente faz esse acompanhamento, ver se houve alguma mudança de estrutural das residências, para justamente a gente fazer as adequações devidas para o ano com relação às chuvas, né? Mas a forte incidência das chuvas preocupa esses moradores mesmo assim. Em 2018, ocorreu uma cheia severa no município. Em 2019, ficou perto e ano passado até deu uma diminuída. A expectativa é que até a terça-feira da semana que vem, os dias sejam bastante chuvosos, sendo esperados aí até 104,5 milímetros de chuva. De acordo com a Defesa Civil de Caxias, o período de maior riscos de problemas causados pelas chuvas é nos meses de março e abril. Ainda segundo o órgão, se o fenômeno El Niño não causar nenhuma surpresa, o nível do rio Itapecuru deve permanecer dentro do limite, que é de 7,5 metros. Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Em São Luís, tempo nublado, chove rápido durante o dia e a noite, a mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Chapadinha, sol com algumas nuvens, também chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Em Coelho Neto, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme, não vai chover, hein? A mínima de 23 e a máxima de 34 graus, como você confere aqui na tela. Já em São Luís, 51 casarões correm risco de desabamento. Com o aumento das chuvas, o perigo é ainda maior. A resistência da história no centro de São Luís e suas fragilidades cada vez mais evidentes. Infiltrações, falta de telhado, madeiras apodrecidas e muitos outros problemas. Os casarões tombados como patrimônio histórico da humanidade correm risco de desabar. Com o aumento das chuvas, o perigo é ainda maior. Desde o início do mês, a Defesa Civil Estadual está monitorando casarões de São Luís e Alcântara na operação Caça-Riscos de Desabamentos nos sítios históricos. Até o momento, 51 dos 107 casarões monitorados apresentaram risco de desabar. O trabalho é uma continuidade do monitoramento feito ao longo de uma outra operação, denominada Casarões, que somadas totalizam 152 imóveis vistoriados. Dos nossos levantamentos recentes, do último de 2018, da Operação Casarões, através da metodologia de regressão múltipla, nós conseguimos correlacionar que o sistema construtivo de cobertura, ele incide diretamente na degradação dos demais sistemas. Essas informações são disponibilizadas neste mapa. Pelas cores fica fácil identificar a situação de cada imóvel. Em vermelho estão os que estão em alto risco de desabamento, em amarelo, médio risco e em verde, aqueles que apresentaram danos no revestimento. Essas informações são utilizadas para o desenvolvimento de políticas públicas para a preservação do patrimônio histórico. E esse mapa ele funciona como um subsídio técnico para que sejam feitas ou realizadas ações e políticas públicas de preservação do patrimônio cultural maranhense. Os responsáveis pelos imóveis estão sendo notificados e orientados sobre as medidas e intervenções que devem ser tomadas e realizadas de forma emergencial. Neste ano, ainda não houve registro de desabamento de casarões no centro histórico. No ano passado, 2 ocorrências foram registradas em São Luís. Sim, são casarões bem antigos, né, como todos nós sabemos, que vêm sofrendo problemas de intempéries, chuva, sol, salitre. Então, tudo isso corrobora com as manifestações patológicas que o casarão apresenta.
A Defesa Civil também já está notificando os moradores dos locais considerados de risco sobre a importância da desocupação dos imóveis. Segundo o último levantamento apresentado, feito em 2018, 80 pessoas vivem em casarões com risco de desabar. Solicitamos a elas algumas condutas para mitigar a questão do risco que estão expostas e, em casos mais graves, encaminhamos essa demanda para o órgão competente, quer seja a prefeitura dentro da sua esfera de competência ou as demais autarquias. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco Sampaio anuncia reforços para a temporada. A gente volta em instantes. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. E a cidade de Imperatriz voltou a ser atingida por fortes chuvas nas últimas horas. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 50 milímetros de chuva atingiram a região central de Imperatriz. Em razão disso, o leito do rio Tocantins vem sofrendo oscilações aqui na área urbana de Imperatriz. Nas últimas horas, o nível está 3 metros acima de zero. A Defesa Civil alerta que nos próximos dias há previsão de mais chuvas aqui no segundo maior município do Maranhão. A BR-222 foi interditada por manifestantes em Igarapé do Meio, por volta das 7 horas da manhã de hoje. Um grupo de condutores de vans interditou nos dois sentidos a BR, no quilômetro 320, próximo ao povoado São Vicente. Manifestantes cobravam melhorias nas condições da pavimentação asfáltica no local. A BR foi liberada por volta de 11 horas da manhã. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de homicídio na região metropolitana de São Luís. Equipes de 45 policiais fizeram abordagens nos bairros Cidade Olímpica, Cidade Operária, São Raimundo e adjacências. As investigações apontaram a atuação de facções criminosas. Até o momento, 9 mandados foram cumpridos, sendo realizados 3 prisões. Entre os suspeitos estão foragidos da Justiça. Além disso, a polícia confirmou o cumprimento de mandados no interior. A operação segue em andamento. Muito bem, vamos falar de esporte. O Sampaio Corrêa segue reforçando para iniciar a temporada 2021. A diretoria confirmou que acertou com mais 2 jogadores que já se juntaram ao grupo boliviano. O meio-campo ganha reforço do meia Matheus Cassini, de 25 anos, que vem do Fluminense e teve passagens pelo futebol português e croata. Para o setor ofensivo, chega o atacante Gabriel Vasconcelos, revelado nas categorias de base do Corinthians em São Paulo. O Sampaio faz seu primeiro jogo oficial em 2021 amanhã em São Mateus, pelo campeonato estadual, quando enfrenta o Bacabal, 3h30 da tarde. A diretoria do Sampaio Corrêa ainda está se movimentando nos bastidores para reforçar o grupo, mas a equipe tricolor está praticamente pronta para abrir o calendário oficial de competições em 2021. O Sampaio estreia na Copa do Nordeste no domingo da semana que vem, dia 28, contra o Sport de Recife. E olha só, mais 3 jogos movimentam a rodada de abertura do estadual. Amanhã o Pinheiro enfrenta o São José de Ribamar e no domingo jogam Juventude e IAP. E o Moto pega o Imperatriz no estádio municipal Nhozinho Santos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja conosco. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da escadaria do IPEM, onde uma pintura homenageia todos os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.